Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy. Olá, meus queridos amantes da história. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Saca Só a História, onde o passado ganha vida, brilha e às vezes dá choque. Hoje, a gente vai mergulhar no fundo de uma das maiores e mais eletrizantes rivalidades da ciência moderna. De um lado, Thomas Edison, o gênio consagrado, o mago dos negócios, o homem que botou a luz elétrica no mundo. Do outro, Nikola Tesla, o visionário, o excêntrico, o homem que parecia ter vindo do futuro. Essa não foi só uma treta científica, foi um embate de egos, de ideias, de visão de mundo. E o palco? O fim do século XIX, a era em que a eletricidade prometia transformar o planeta. Prepara o coração, que hoje a gente vai falar da Guerra das Correntes e de tudo o que girou em torno de Tesla versus Edison. Então, saca só a história. Para entender essa treta, a gente precisa voltar para a segunda metade do século XIX. Era um período de intensa revolução tecnológica. Telégrafo, telefone, lâmpadas, locomotivas elétricas. O mundo parecia ter virado um grande laboratório. As grandes cidades começavam a crescer. A iluminação pública e os sistemas de transporte exigiam uma solução energética poderosa. E nesse cenário, surge a nova estrela da ciência, a eletricidade. Só que existia um pequeno problema. Ninguém sabia ainda qual era a melhor forma de distribuir essa energia. É aí que aparecem dois gigantes: Thomas Edison, o inventor norte-americano já consagrado, e Nikola Tesla, o engenheiro sérvio, cheio de ideias malucas e brilhantes. Thomas Edison nasceu em 1847 nos Estados Unidos. Desde jovem, era obcecado por invenções. Ele não era um cientista acadêmico, daqueles de jaleco de laboratório. Edison era um inventor prático, mão na massa, e também um homem de negócios. Em 1879, ele cria a sua versão da lâmpada elétrica. Não foi o primeiro a criar uma lâmpada, mas foi o primeiro a torná-la comercialmente viável. Edison entendia que a invenção por si só não bastava. Era preciso vender, distribuir e popularizar. Em 1882, ele inaugura a primeira usina elétrica de Nova York, baseada na corrente contínua, a famosa DC, ou Direct Current. Para muitos, Edison era um herói da modernidade, mas também era um homem vaidoso, competitivo e, digamos, um pouco controlador. Agora, entra em cena o nosso anti-herói, Nikola Tesla. Tesla nasceu em 1856 no que hoje é a Croácia, então parte do Império Austro-Húngaro. Desde jovem, demonstrava uma inteligência fora do comum. Dizem que ele tinha memória fotográfica e visualizava suas invenções em detalhes antes de construí-las. Em 1884, Tesla chega aos Estados Unidos com uma carta de recomendação na mão, endereçada a ninguém menos que Thomas Edison. Ele começa a trabalhar com Edison, mas logo os dois entram em conflito. Tesla propõe melhorias no sistema de Edison, mas Edison não queria saber de mudar nada, principalmente se envolvesse pagar um bônus prometido. Resultado? Tesla sai da empresa de Edison
e começa a desenvolver sua própria teoria, a corrente alternada, ou AC. E aqui começa a treta para valer. Edison era defensor da corrente contínua. Já Tesla acreditava que a corrente alternada era muito mais eficiente. Tá, mas e daí? Qual a diferença entre as duas? A corrente contínua flui em uma única direção. A corrente alternada muda de direção várias vezes por segundo, o que permite transmitir energia a mais longas distâncias com perdas muito menores. Tesla, então, se junta ao empresário George Westinghouse, que aposta na tecnologia de corrente alternada. Edison, sentindo sua hegemonia ameaçada, começa uma campanha agressiva para desativar a corrente alternada. Chegou até a eletrificar animais em demonstrações públicas para demonstrar o perigo da corrente alternada. Sim, imagino que tenha sido muito bizarro ter visto ele eletrocutar um elefante em praça pública. Inclusive, a primeira cadeira elétrica da história, usada numa execução nos Estados Unidos, usou corrente alternada, numa tentativa de associar essa tecnologia à morte. Essa era a Guerra das Correntes, um embate brutal, técnico, midiático e até político. Apesar dos esforços de Edison, a corrente alternada acabou vencendo. A Exposição Mundial de Chicago, em 1893, foi inteiramente iluminada por corrente alternada, fornecida por Tesla e Westinghouse. 2 anos depois, a gigantesca usina hidrelétrica de Niagara Falls começa a operar transmitindo eletricidade a mais de 40 quilômetros de distância. Era a consagração de Tesla. Enquanto isso, Edison vê sua empresa ser fundida em uma nova corporação, a General Electric, que acaba adotando, adivinha, a corrente alternada. Tesla venceu a batalha tecnológica, mas isso não significou sucesso financeiro ou reconhecimento imediato. Edison seguiu rico, famoso e com centenas de patentes registradas em seu nome. Foi celebrado como um símbolo do progresso americano. Tesla, por outro lado, viveu seus últimos anos em relativo ostracismo, quase na miséria. Apesar de ter desenvolvido ideias visionárias, como comunicação sem fio, turbinas inovadoras e até transmissão de energia sem fios, ele foi considerado um excêntrico, quase um lunático por muitos. Morreu em 1943, pobre e sozinho, num quarto de hotel em Nova York, financiado pelo Westinghouse. Mas o tempo faria justiça a Tesla. Hoje, ele é cultuado como um dos maiores gênios da ciência moderna. Inclusive, virou o nome de carro elétrico de luxo. Com o tempo, a rivalidade entre Edison e Tesla quase virou uma batalha mitológica. Mas é importante separar o mito da realidade. Edison não era exatamente um vilão, mas seu comportamento empresarial era agressivo e antiético em muitos momentos. Tesla também não era um santo incompreendido. Também tinha dificuldades de relacionamento, exageros e projetos malucos. Nenhum dos dois inventou sozinho tudo o que se atribuiu a eles. Ciência é colaboração, embora o ego muitas vezes fale mais alto. E essa rivalidade nos ensina o quanto o avanço tecnológico não depende só de boas ideias, mas de política, dinheiro, marketing e, claro, disputas de poder. E aí, curtiu essa verdadeira batalha científica que moldou o nosso mundo moderno? Não se esqueça que esse vídeo
é apenas um recorte. Se você quiser saber mais sobre o Tesla e sobre o Edison, existe muito material para vocês conhecerem. A história de Tesla e do Edison é uma aula de ciência, mas também de humanidade. É sobre como o gênio pode ser ofuscado, como a ambição molda o futuro e como, às vezes, os grandes visionários são compreendidos só depois que se vão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. E compartilha com os amigos que curtem ciência, história e boas tretas. E me conta aqui nos comentários, qual time você é? Time Tesla ou time Edison? Muito obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.